Olá, muito boa tarde. Eh, estamos já na mira e desde já, como é o habitual, queremos agradecer porque estamos tendo mais um momento e esse momento demanda então mais um espaço naquilo que é o cantinho da verdade presente. E, por favor, sigam a nossa página no Facebook, o Cantinho da Verdade, e se inscrevam no canal do YouTube e ativem o sininho das notificações para que então vocês possam receber todos os vídeos que estaremos partilhando. O canal do YouTube também é denominado o Cantinho da Verdade Presente. Muitas vezes a gente tem dito isso, que mais do que serem lives aqui realizadas, o Cantinho da Verdade Presente é um ministério. E com este ministério queremos então partilhar o Evangelho sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como já estamos mesmo no ar, o nosso convidado de hoje é o nosso obreiro Carlos Sapilinho. Mano Carlos Sapilinho, como estás? Estou bem, o nosso mano Teixeira. O Mano Teixeira também está bem, graças a Deus, e ainda mais bem porque estamos aqui em mais um espaço onde vamos conseguir então, pela graça de Deus, partilhar as Escrituras e perceber qual é o ideal que Deus tem para a humanidade nos últimos dias. E isso também nos levaria a navegarmos na questão de que o ideal de Deus parece que nunca muda, Mano Sapilinho. Embora que as gerações passam e os contextos, as culturas muitas vezes apresentam divergência, mas também o nosso Mano Salomão diz que não há nada de novo nesta terra. Não há. Então a história se repete. Só existe um desenvolvimento dos propósitos de Deus. Amém. Sim. Amém. E então estamos aqui. Hoje nós temos como temática, como fomos publicitando aí ao longo dos dias, o sentido real do convite de Deus para a humanidade em uma reconstrução da glória adâmica. Eu não sei se vocês compreenderam o tema. O tema é o seguinte: o sentido real do último convite de Deus para a humanidade em uma reconstrução da glória adâmica. Então, talvez pode ser um tema meio codificado e claramente os nossos caros internautas ainda estão com uma coceira na cabeça, mas então ao decorrer dessa live, o nosso Mano Sapilinho, pela graça de Deus, vai nos levar então à descodificação desse mesmo tema. Então, antes de mais, queremos já também anunciar os objetivos que temos para com esta live. O primeiro é de compreender o verdadeiro ideal das últimas mensagens de misericórdia e advertência. O segundo é, queremos então conhecer o perfil ideal que Deus espera do homem diante dessas mensagens de misericórdia e de advertência. Então, acho que vamos já fazer uma breve prece para que depois da prece a gente comece já a descortinar aquilo que é a cortina dessa live. Amém. Então, vamos orar. Querido Pai, querido Deus, estamos profundamente gratos porque o Senhor está conosco. Temos a plena crença de acordo com aquilo que está escrito. Apague as nossas transgressões e concentre a nossa mente nas coisas do alto. Por favor, Senhor, fale para os nossos corações. Em nome de Jesus oramos. Amém. Bem, então, Mano Sapilinho,
O tema, na verdade, é interessante e bastante desafiador. A princípio, desafiador porque envolve a divindade. Não sei se estaríamos a bater na linha certa, mas também desafiador porque envolve o destino da humanidade. Envolve o destino da humanidade. Questões profundamente sensíveis. E gostaríamos que, como ponto de partida, o nosso mano Sapelinho fizesse então uma breve apresentação, assim, de forma a descodificar a temática. Assim, em palavras simples, se fosse para falar dessa temática, o que é que o mano Sapelinho falaria para os nossos caros internautas e para nós que nos encontramos aqui? Sim, tal como o tema nos é colocado, o sentido real da última mensagem, ou seja, do último convite divino para a humanidade, mas visto em uma perspectiva, olhando em uma reconstrução da glória adâmica. Por exemplo, nós vimos que Deus criou o ser humano, segundo Gênesis 1, verso 26, a sua imagem conforme a sua semelhança. E nós, durante a live, vamos procurar nos demorar muito sobre o objetivo da existência de Adão, quando o tema coloca-se no tema a era adâmica, reconstrução da glória adâmica, estamos a nos referir na era de Adão, nos dias da existência de Adão. Então, nós vamos procurar viajar nos dias de Adão, no Éden, para ver o propósito da existência de Adão, o propósito da existência da raça humana, como é que Adão glorificava a Deus. E nós podemos nos centralizar vendo um sentido real nas 3 mensagens de advertência ou de convite para a humanidade, de que forma Deus convida os seres humanos a reconstruírem aquela glória, porque ao longo do estudo nós vamos ver que em um dado momento essa glória se perdeu. E como é que Deus convida os seres humanos a reconstruírem aquela glória que foi perdida? Ou seja, o convite que Deus faz à humanidade para darem glória a Deus, tal como Adão dava glória a Deus no período de sua perfeição antes da queda. Muito bom, muito bom. Então, não sei se os nossos caros internautas conseguiram compreender alguma coisa, mas o Mano Sapilinho está já a começar a nos levar a viajar na realidade de tudo quanto ou daquilo que aconteceu no Éden, no Éden. E isso, Mano Sapilinho, repare, é voltar às origens. É voltar às origens, sim. E é o propósito da nossa existência como adventista do sétimo dia. Aham, Reparadores de brechas aham. e reconstrutores das veredas antigas. Amém. Amém. Então, é uma viagem e tanto, porque é assim, quando se fala, por exemplo, de identidade, parece que envolve voltar às origens. Envolve, sim. Voltar às origens. Sim. Então, voltando às origens, o que é que nós podemos então começar já a trazer à tona? Voltando às origens. Quando, por exemplo, alguém diz, olha, voltando às origens, por exemplo, você chega numa família renomada a nível mundial e você chega e diz assim, olha, nós precisamos voltar às origens. Por exemplo, quando chega um mais velho daquela família, não é? Uma família real, e ele olha e vê que o comportamento dos jovens não é de acordo às centrais, de acordo aos pais, aos patriarcas dessa família. E sobrou lá um que, embora é desse tempo, mas continua a preservar os ideais dos seus pais. E agora ele diz assim, olha para a juventude e diz assim, olha, vocês, a maneira como vocês estão se comportando, nos demanda então que precisamos voltar às origens. Voltar às origens. Nós podemos aqui verificar que é algo muito, muito importante, porque voltando às origens, porque eles sentem a necessidade de buscarem aquele estilo de vida que para eles era melhor no passado. E vendo que o tempo passa,
aquele estilo de vida que era bom no passado perde-se. Perde-se. Então existe uma necessidade de voltar para buscar aquele estilo de vida que tem se perdido. E então surge a necessidade de existir um convite para ir em busca às origens. E o convite, esse convite nós podemos encontrar, por exemplo, onde? Onde podemos encontrar esse convite, Mano Sapelin? Já que a humanidade, pelo estado que se encontra, assim, simbolicamente na ilustração que a gente trouxe aqui, nos faz compreender que a humanidade não está a viver segundo a identidade original. Não. E existe um convite. Agora, onde é que nós podemos encontrar esse convite para que a humanidade volte às origens? Onde é que nós podemos encontrar esse convite? Então nós vamos começar o nosso estudo. Uhum. Ao longo da nossa apresentação, nós vamos procurar verificar a questão para que possamos encontrar resposta Uhum. da pergunta que nos foi colocada. Mas, primeiramente, eu gosto, antes de começar a abrir a Bíblia, o texto bíblico, Sim. que vai nos servir como de ponto de partida, eu gostaria de fazer uma pergunta ao Mano Teixeira, ao Mano Teixeira, para servir como mola, para que possamos então lá fazer uma balança para partirmos. Mano Teixeira, o que é vontade? Vontade. Essa me pegou de surpresa. O que é vontade? Bem, por exemplo, quando nós olhamos para o ser humano, nós conseguimos compreender que o ser humano é dotado de vontade. Uhum. O ser humano tem, por exemplo, vontade, se assim poderíamos exemplificar, de ter uma casa no campo. Ele tem essa vontade dentro dele. E ao ter essa vontade, ele é movido a fazer uma escolha. E diante dessa escolha, ele é movido a se deslocar de um sítio para o outro. Então, nós poderíamos aqui assim dizer, quando falamos de vontade, estamos a falar de um ser racional. Porque não sei se diríamos que o ser humano é dotado de vontade. De vontade. Então, olhando na base, nós conseguimos compreender que olhar para a vontade é olhar para a capacidade que o ser humano tem de buscar as coisas. De buscar esse ponto aqui. Então, vontade pode ser um desejo que nós temos pelas coisas, né? Uhum. Então, o termo, a palavra vontade, também pode ter uma aplicação semântica de desejo, né? Uhum. Pode ser desejo. Vontade, então, também pode ser desejo. Desejo que nós temos em fazer alguma coisa. Uhum. E notemos só bem, o ser humano, ele tem vontade ou desejo de realizar alguma coisa. Uhum. Mas como nós vamos na palavra de Deus vasculhando a Bíblia, nós vamos entender que também Deus tem vontade. Uhum. Nós vamos em outros textos bíblicos, vamos ver também que Satanás tem vontade. Uhum. Então nós podemos verificar aqui três vontades. A vontade do ser humano, a vontade de Deus e a vontade de quem? De Satanás. O que é que deve existir nesse meio aqui? O ser humano, o objetivo de Deus, a vontade de Deus é que quer? É que a vontade do ser humano coopere-se com a vontade divina. Uhum. Para existir uma união entre a vontade humana e a vontade divina. Como unir a vontade humana e a vontade divina? O trabalho de Satanás é que o ser humano não una a sua vontade com a vontade de Deus, mas que una a sua vontade com a vontade de Satanás. Uhum. Se nós lemos o livro de Mateus capítulo 6, nós vamos entender, Mateus capítulo 6 fala sobre a oração do monte. A oração do monte, onde Jesus Cristo apresenta aos discípulos como é que eles devem orar. Mateus capítulo 6, no versos... Mateus capítulo 6, no seu versos... Vamos começar no verso 10. O verso 10 diz assim: Jesus Cristo dizendo: venha o teu reino. Quem está a falar? Jesus. Uhum. Venha o teu reino. O reino de quem? De Deus. Uhum. Venha o teu reino e seja feito a tua vontade. Então Jesus Cristo nesse texto nos menciona que Deus tem uma
vontade, né? Sim. E Jesus Cristo, na parte introdutória do texto, ele pede para que a vontade de Deus venha também, né? Ou seja, seja feita. Ele menciona que Deus tem uma vontade e ele pede para que a vontade de Deus seja feita. Aonde? O texto continua dizendo, assim na terra como Como nos céus. Vamos tentar parar por aqui. Quem está no céu? Deus. Deus está no céu. Os anjos também estão onde? No céu. Os anjos fazem a vontade de quem? De Deus. Os anjos fazem a vontade de Deus. O objetivo de Deus é que, tal como os anjos fazem a vontade de Deus, os seres humanos aqui na terra também fazem a vontade de quem? De Deus. Por isso que Jesus Cristo ora, Pai, seja feito, venha o teu reino e seja feito a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então Deus quer unir a vontade humana com a vontade divina. Para nós saber como fazer a vontade de Deus, temos que saber qual é a vontade de Deus. Porque não me basta simplesmente me dizer que Deus quer que você faça a vontade de Deus, sem eu saber qual é a vontade de quem? De Deus. Então nós temos que procurar na Bíblia para saber qual é a vontade de Deus para que o ser humano faça. Consegue entender, né? Então vamos na Bíblia, no livro de 1 de Tessalonicenses, cartas do apóstolo Paulo, capítulo 4, no verso 3. Diz assim, porque esta é a vontade de Deus. Nós lá em Mateus capítulo 6 vimos que Jesus orou pedindo para que seja feita a vontade de quem? De Deus. E nós saímos daquele texto com a preocupação de saber qual é a vontade de quem? De Deus. E nós estamos aqui a encontrar no livro de Tessalonicenses Paulo a nos explicar qual é a vontade de quem? De Deus. E o texto continua dizendo assim, esta é a vontade de Deus. Qual? A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então, Mano Teixeira, qual é a vontade de Deus segundo esse texto? É a nossa santificação. Consegue entender? A vontade de Deus, segundo o apóstolo Paulo, é a santificação dos seres humanos. O que é santificação? Santificação, os dicionários bíblicos definem santificação como o processo de se tornar santo. Deus quer levar os seus filhos santos no céu. Porque segundo o livro de Apocalipse, capítulo 22, o último decreto que há de sair do lugar santíssimo quando terminar o tempo de graça, diz que quem é santo continua a se santificar, continua a ser santo. Então Deus quer que nós sejamos santos. E ser santo é santo, alcança a santidade quem passou no processo de santificação. Conseguem ver? Então o propósito, o objetivo de Deus, a vontade de Deus para o tempo presente é a nossa santificação. Porque só aqueles que passarem na santificação é que poderão alcançar o nível de santidade que Deus quer para a última geração. Para nós fazer a vontade de Deus, temos que procurar a santificação que nos é colocada. Agora nós podemos colocar mais outra pergunta. Como ser santo? Ou como é que ocorre a santificação? Como é que ocorre a santificação? Vamos abrir João, capítulo 17. Nós vimos que a vontade de Deus é a nossa santificação. João capítulo 17, versos 17. O subtítulo desse capítulo é a oração de Jesus Cristo pelos discípulos. Nós vamos entrar aqui nesse capítulo para poder verificar como é que ocorre a santificação. A santificação é através de quê? Porque nós já descobrimos há pouco que a vontade de Deus é a nossa santificação. Então, como é que ocorre a santificação? Como é que eu posso ser santo? Como é que eu posso me santificar? Segundo João capítulo 17, verso 17, Jesus diz assim, ele está a orar novamente ao Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus Cristo está a pedir ao Pai para que santifique os discípulos aonde? Na verdade. Por quê? Porque a palavra de Deus é a verdade. Vamos continuar o verso 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. 19. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados aonde? Segundo a ideia de João 17 a 19, a santificação é através da verdade. A santificação é através da obediência da verdade.
a vontade de Deus, segundo Tessalonicenses, é a nossa santificação. E em João 17 nos apresentam que a santificação é através da verdade, ou seja, através da obediência da verdade. Deus derrama verdades nos seres humanos em cada geração, para que por intermédio da obediência da verdade, esses seres humanos sejam santificados. O padrão de santificação que a Bíblia apresenta é único, através da obediência da verdade. Porque se nós também verificarmos, Mano Teixeira, nas cartas de Pedro, na sua primeira carta, ele lá diz que a purificação é através da obediência da verdade. E santificação também é um processo de purificação. O ser humano adapta-se, procura a entrar num estilo de vida que vai lhe adaptar a viver no céu. Santificação, a fim de se tornar santo. Então também é um processo de purificação. E também, segundo Pedro, diz que a purificação é através da obediência da verdade. Isso não foge da ideia que Jesus nos coloca em João 17. Santificai-os na verdade. O padrão de santificação que a Bíblia nos mostra é através da obediência da verdade. Conseguem ver? Sim. É único, através da obediência da verdade. Eu gostaria de partir para uma nota dele no Haiti. Isso é uma parte introdutória para o nosso estudo. Uma nota que está no livro de Atos dos Apóstolos, na página 265, no terceiro parágrafo. A nota vem se situar falando de Paulo, do apóstolo Paulo, no período do seu martírio. Ela diz assim: este homem de fé, que homem de fé? Paulo, contempla a escada da visão de Jacó, que representa Cristo e que ligou a terra com o céu. O homem infinito com o infinito Deus. Sua fé se fortalece na recordação de como os patriarcas e profetas confiavam naquele que é também seu árimo e consolação. No período em que Paulo estava em profunda aflição, quase ao seu martírio, ele fortalece a sua fé ao recordar a história dos patriarcas e profetas, homens que confiavam plenamente a Deus. E o texto continua dizendo assim: e por quem está dando a vida desses santos homens que de séculos em séculos deram testemunho de fé. Que homens que deram testemunho de fé de século em século? Os patriarcas e profetas. Os homens que sucederam Paulo, o apóstolo Paulo. Paulo foi antecedido por homens que durante as sucessivas gerações buscavam a Deus e eram considerados por Deus como homens santos, de séculos em séculos. E segundo a ideia que nós vimos, santificação é um processo de se tornar santo. E a Bíblia nos menciona que ao longo da história bíblica já existiram homens que procuravam a santidade. Ou não? Procuravam a santidade. Ele menciona aqui os patriarcas e profetas. E aqui diz que foram de século em século. Isso quer dizer que se nos tempos passados existiam homens que procuravam a santidade, e a santificação é através da obediência da verdade, quer dizer que em todas as gerações Deus tem preparado uma verdade especial para que quando esses homens obedecem essa verdade, eles possam ser santificados através da obediência dessa verdade. Conseguem ver? Mano, Sapinho, a viagem está a ser maravilhosa. Eu até... Mas vamos confirmar com essa velocidade. Com Ellen White. Ellen White tem grande conflito na página 583. Ela vem confirmando isso aqui. Página 583 do Grande Conflito diz assim: os diferentes períodos da história têm cada um sido marcados pelo desenvolvimento de alguma verdade especial, adaptada às necessidades do povo de Deus desse tempo. Conseguem ver? Em todos os tempos, Deus levantou homens santos. Deus levantou homens que procuravam se santificar. E a norma bíblica que vimos em João 17, a santificação não foge da regra, que é através da obediência da verdade. Se existia homem que procuravam santificar em todas as eras, quer dizer que Deus teve verdades presentes para todas as eras. Agora, mano, Sapinho, relaxando um pouquinho, não tem água aqui. Mas é assim, estamos aqui então a compreender para que nós possamos já fazer uma conexão da próxima fala que terás. Daqui já... em menos de poucos segundos. Estamos a compreender que Deus tem uma vontade para a humanidade, não é isso? E a vontade de Deus é santificar a humanidade por meio da verdade. Por meio da verdade. E em toda a era da história da humanidade, Deus sempre teve uma verdade para santificar o povo
em cada sua época. É verdade, Agora, meu irmão. olhando para a nossa época, qual é essa verdade que realmente nos santifica? Uma pergunta bem colocada. Ele não vai te responder assim, livro Comportador Evangelista, na página 138, no primeiro parágrafo. A proclamação da mensagem do terceiro anjo, dos mandamentos de Deus e do testemunho de Jesus é a principal, é o tema principal de nossa obra. Ele não vai te colocar aqui, referindo-se à mensagem do terceiro anjo, que nós encontramos em Apocalipse 14, que é o tema principal de nossa obra. E nós agora podemos nos colocar a seguinte pergunta: por que ele não vai te cita a mensagem do terceiro anjo como tema principal de nossa obra? Ele não vai também responde em Conselhos sobre a Saúde, na página 357, no segundo parágrafo. A mensagem do terceiro anjo, que abrange a mensagem do primeiro, do segundo, é a mensagem para esse tempo. Quer dizer que ela cita em Comportador Evangelista, dizendo que a mensagem do terceiro anjo é o tema principal de nossa obra, porque em Conselhos sobre a Saúde ela diz que é a mensagem para o nosso tempo. E nós anteriormente, antes do nosso Mano Teixeira colocar a pergunta, vimos que existe, que Deus preparou verdades especiais para todos os tempos, para que através da obediência dessa verdade os homens possam ser santificados. E o Mano Teixeira colocou a pergunta para o nosso tempo: qual é a verdade que Deus preparou? E ele no aí te diz: a mensagem para o nosso tempo é a mensagem do primeiro, do segundo e do terceiro anjo. Quer dizer que, para nós entender a verdade presente, nós queremos ser santificados. Nós estamos num processo de santificação, nós queremos atingir a santidade. E nós não fugimos da regra que Deus colocou em todos os tempos de santificação, que é através da obediência de toda a verdade. Quer dizer que nós também, para sermos santificados, para alcançarmos o nível de santidade, temos que obedecer uma verdade. Qual é a verdade? Os escritos nos responderam que é a mensagem do primeiro, do segundo e do terceiro anjo. Por quê? Porque é a verdade presente para o nosso tempo. Vamos, Saprinho, pega aí a fala. Pega a fala. Aqui parece que no nosso estudo o ponto central é atingir a glorificação. Sim. Não é isso? E nós entendemos a santificação como processo, como caminho que precisamos também trilhar a cada dia para chegarmos até lá. Então, olhando para as origens, onde é o tempo, se não mesmo o primeiro tempo em que se perdeu essa glória. Vamos chegar aí. Vai com calma, Mano Teixeira. Vamos chegar aí. Primeiramente, nós fomos no ponto que as três mensagens angélicas são a verdade presente para o nosso tempo. Se nós queremos ser santificados, temos que compreender o sentido real das três mensagens de misericórdia para o tempo do fim. O sentido real do último convite para a humanidade. Quais são essas três mensagens angélicas? Nós temos que aprofundá-las, ver o sentido real delas. Então vamos abrir onde é que essas mensagens encontram-se. Em Apocalipse capítulo 14, versos 6 a 12, e fecha com uma nota de conclusão no versos 13. O versos 6 de Apocalipse capítulo 14 ao 12 apresentam as três mensagens angélicas. A mensagem do primeiro, do segundo e do terceiro anjo. E nós vamos procurar de forma minuciosa, procurar identificar dois pontos principais que os três anjos trazem para a humanidade do tempo do fim. Dois pontos principais. Que Deus trouxe essas mensagens a fim de revelarem no último tempo duas questões principais para a humanidade. Para isso, nós precisamos descrever, desmistificar as três mensagens angélicas ponto por ponto a partir das suas características. E a primeira nota introdutória das mensagens dos três anjos começa no verso 6, onde diz assim: e vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo, e dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez a terra, o mar e as fontes das águas. E o outro anjo seguiu dizendo: caiu, Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira de sua prostituição. E seguiu o terceiro anjo no verso 9, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão,
também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E o fumo do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite. E os que adoram a besta e sua imagem, e aquele que recebe o sinal do seu nome. E o verso 12 termina, fecha com uma questão muito maravilhosa. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Imagina só que, depois de ser proclamada as 3 mensagens angélicas, o verso 12 apresenta o resultado das 3 mensagens angélicas. Apresenta um povo identificado como santos, que tem a característica de que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de o resultado da proclamação e de viver as 3 mensagens angélicas, que é a verdade presente do nosso tempo, vai resultar em um povo santo que guarda os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Porque santificação procede de se tornar santo. Santificação é através da obediência da verdade. Esse povo que nós vimos aqui do verso 12 vão obedecer às 3 mensagens angélicas em todos os seus pontos. E esse seria o sentido real? Dos 144 mil. Consegue ver? Deus vai ter um povo que vai vindicar o seu caráter. Vai vindicar o seu caráter, a última geração. A última geração. E essa última geração, os adventistas do 7º dia são chamados por Deus para viverem todos os pontos que as 3 mensagens angélicas declaram como verdade para o nosso tempo. Só quando nós obedecemos completamente essas verdades é que podemos ser incluídos no grupo de santos que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, que vão passar pelo tempo de angústia qual nunca houve. Para nós queremos pertencer nesse grupo. Ellen White diz que na publicação de revista Arauto, do dia 9 de março de 1905, que procuremos com todo o poder que o Senhor nos tem dado, estar entre os 144 mil. Então todos aqui devem procurar estar entre os 144 mil. Só que é um povo santo, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Quer dizer que, para eles alcançarem esse estado, têm que guardar as 3 mensagens angélicas em todos os seus pontos. Então nós temos que entender qual é o sentido real das 3 mensagens angélicas. Então vamos procurar estudar as 3 mensagens angélicas de forma minuciosa. Primeiramente nós vamos voltar na primeira mensagem angélica, no primeiro ponto de introdução às 3 mensagens angélicas, no verso 6. João, segundo Apocalipse 14, ele teve uma visão. E nessa visão, ele vê os 3 anjos voando pelo meio do céu. E ele diz no verso 6, e vinha outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação, tribo, língua e povo. Imaginem, irmãos, uma das primeiras características que João nos vem mostrar do evangelho que viu, porque João vê um anjo com esse evangelho. E João agora nos dá as características desse evangelho. E uma das características que ele apresenta desse evangelho é que é um evangelho eterno. Conseguem ver? O que é algo eterno? Algo eterno quer dizer que esse evangelho que vai ser proclamado não será novo. É algo eterno. É algo que nas diferentes eras já houve manifestação desse propósito da parte de Deus para os seres humanos. Se é um evangelho eterno, em todas as gerações que surgiram no planeta Terra, Deus, o propósito que essa mensagem apresenta, Deus já manifestou em todas as gerações. E nós vamos procurar identificar aqui qual é esse propósito. Aqui nos apresenta aqui é um evangelho eterno. Vamos só ler o que Ellen White nos diz sobre o propósito de Deus no livro Patriarcas e Profetas, na página 266, no capítulo Leis e Concertos, no segundo parágrafo. Ellen White diz o seguinte, diz assim: a obra de Deus é a mesma em todos os tempos. Nós vimos o evangelho eterno. Eterno quer dizer que o propósito que essa mensagem tem, houve manifestação da parte de Deus que também verificou-se em todas as eras. E aqui diz assim, a obra de Deus, a proclamação das 3 mensagens angélicas é uma obra de Deus. E aqui está a dizer que a obra de Deus é a mesma em todos os tempos. Então, se é a mesma em todos os tempos, o que tem acontecido se anteriormente nós vimos que existiu, Deus apresentou
preparou uma verdade especial para todos os tempos. Aqui nós estamos a ver que a obra é a mesma. Nos apresenta, a nota continua dizendo: embora haja graus diversos de desenvolvimento e diferentes manifestações do seu poder. Quer dizer que a mensagem é a mesma, a obra é a mesma, o propósito é o mesmo, mas o que tem existido é diferente manifestação do poder. Por que tem existido diferentes manifestações do poder de Deus? Aqui diz, para que haja para satisfazer as necessidades dos homens nas várias épocas. O propósito de Deus é o mesmo, mas só que as necessidades dos tempos são diferentes. As necessidades que os homens tinham nos dias de João Batista é diferente com a nossa. Então tem que existir um desenvolvimento gradual da verdade para satisfazer as necessidades dos homens de cada época. E aqui continua dizendo assim, começando com a primeira promessa evangélica. Quando é que se deu a primeira promessa evangélica? No Éden. A primeira promessa evangélica se deu no Éden. Então quer dizer que a mensagem do Evangelho Eterno leva-nos também para o Éden. E aqui continua dizendo, e vindo através da era patriarcal e judaica, e mesmo até ao tempo presente, tem havido um desenvolvimento gradual dos propósitos de Deus no plano da redenção. O que tem existido é um desenvolvimento gradual dos propósitos de Deus. Mas o Evangelho Eterno é o mesmo, não é novo. Não pode existir uma nova teologia, a teologia é a mesma. Deus tem uma teologia, é um mesmo Evangelho, não é novo. Então, se o Evangelho é eterno, nós vamos procurar uma característica muito especial, até vamos procurar descobrir duas. Mas, primeiramente, vamos nos posicionar em uma e vamos ver essa característica que está nas três mensagens angélicas e vamos verificar ela presente nas eras passadas. Apocalipse capítulo 14, verso 12, diz assim, o Evangelho diz assim, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorei aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. João está a dizer que o Evangelho que esse anjo proclama tem como uma nota introdutória, convidando o mundo a temer a Deus e a dar glória. Por que tem que temer a Deus e a dar glória? Porque vinda é a hora do seu juízo, e adorei aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. Quer dizer que esse anjo convida o povo a temer a Deus e a dar glória. O temor do Senhor, o que é que significa temer a Deus, Mano Teixeira? Temer a Deus, temer a Deus. Temer a Deus, se nós vimos, vasculharmos na Bíblia, o dicionário bíblico nos apresenta o temor a Deus, referindo-se à guarda dos mandamentos. Conseguem ver? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é exprimir de lealdade e obediência. Obediência aos seus mandamentos. E em vários textos bíblicos, o Senhor coloca o temor ao lado da guarda dos mandamentos, porque só teme a Deus quem guarda os mandamentos de Deus. E só guarda os mandamentos de Deus quem teme a Deus. Imaginam que essa mensagem aqui, depois do anjo convidando o povo a temer a Deus, que é a guarda dos seus mandamentos, quer dizer que o temor a Deus é um convite à guarda dos mandamentos. Depois ele diz, e dá-lhe glória. E é uma conjunção aditiva. Quer dizer que ele vem adicionar algo que é resultado da guarda dos mandamentos de Deus. E qual é o resultado segundo essa mensagem? O dar glória a Deus. Glória a Deus é caráter. Dar glória a Deus é caráter, imprimir o caráter de Deus em nossas vidas. Segundo Mateus capítulo 5, o verso 16 diz que seja vista as vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Os homens vão glorificar a Deus quando virem o caráter de Deus em nossas vidas. Segundo o que nós vimos no Êxodo, Mateus, Moisés pedindo a Deus para ver a sua glória, e Deus lhe passa a sua bondade. Então, glória é caráter. E aqui diz assim, temei a Deus e dá-lhe glória, temei e guarda os seus mandamentos e dá glória a Deus. Quer dizer que só dá glória a Deus quem guarda os mandamentos de Deus. O verdadeiro caráter de Deus manifesta-se através da guarda dos mandamentos de Deus. Conseguem ver? O verdadeiro caráter de Deus manifesta através da guarda dos mandamentos de Deus. Só dá glória a Deus quem guarda os mandamentos de Deus. E se o Evangelho é eterno, então quer dizer que essa característica de dar glória a Deus através da guarda dos seus mandamentos também esteve presente nas eras passadas. E segundo Ellen White, que vimos em Patriarcas e Profetas, nós vimos que esses propósitos começaram desde a primeira promessa evangélica que nos leva no Jardim do Éden. Quer dizer que essa necessidade de dar glória a Deus através da guarda dos mandamentos de Deus estava também presente na vida de Adão. Então leva-nos para o Gênesis.
Então vamos para o livro de Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, versos 27. Vamos procurar fazer mais um pouco rápido, porque os minutos vão se passando. Gênesis 1, verso 27 diz assim. Não, Gênesis 1, versos 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde e manhã o dia sexto. Aqui nos apresenta o término da criação. No sexto dia, depois de Deus criar, nos apresentam que Deus, quanto tudo tinha feito, era bom. Deus criou coisas. Deus é o criador de todas as coisas. E quando nós vamos no livro de Isaías, o capítulo 43, Isaías 43 nos diz algo muito importante. Isaías 43, verso 7, diz assim. Nós vimos lá que Deus criou. E o verso 7 de Isaías 43 diz assim. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e os formei, sim, eu fiz. Aqui nos apresenta que existe uma classe, ou seja, Deus criou certas coisas, e que Deus criou para a sua glória. Deus criou para a sua glória. Então, nas coisas que Deus criou, nós temos que procurar ver, o nosso objetivo é ir no homem. Se o homem foi criado por Deus, nós temos que saber se ele também foi criado para a glória de Deus. Porque aqui diz assim, a todos quantos criei para a minha glória. Será que o homem também foi criado para a glória de Deus? Vamos procurar responder com uma nota dele no White. Ellen White, em Verdade sobre os Anjos, na página 49, no último parágrafo, ele diz assim. Deus fez o homem para a sua própria honra e glória, para que depois de testada e provada a família humana, possam se tornar uma com a família celestial. Era o propósito de Deus repovoar o céu com a família humana. A primeira parte da nota nos mostra que o homem foi criado para quê? Para a glória de Deus. Essa nota vem nos mostrar que o objetivo do homem ser criado é para glorificar a quem? A Deus. Só que o que nós vimos na primeira mensagem angélica é que o dar glória a Deus é um resultado imediato da guarda dos mandamentos. Que ninguém dá glória a Deus se não guarda os mandamentos de Deus. Quer dizer que se Adão foi chamado para dar glória a Deus, quer dizer que ele também foi chamado para ter perfeita obediência dos mandamentos de Deus. Então ele também temia a Deus e guardava os seus mandamentos. Temia a Deus e dava glória a Deus. O ser humano só consegue dar glória a Deus quando também se disponibiliza a guardar perfeitamente os seus mandamentos. Adão, antes da queda, ele dava glória a Deus, porque Adão lhe era exigido perfeita obediência da lei de Deus. Vamos comprovar com Patriarcas e Profetas no capítulo da criação, o capítulo 3. Vamos ver o que Ellen White diz. O capítulo 2, não, capítulo 3, tentação em queda. O capítulo 3, tentação em queda, vem nos mostrar. Vamos tentar ver se o homem também foi criado para guardar os mandamentos de Deus, porque nós vimos que ele foi chamado também para dar glória a Deus. E o glória a Deus é um resultado da guarda dos mandamentos. Aqui diz assim. Ao homem, a obra coroadora da criação, Deus deu o poder de compreender o que ele requer. A justiça e beneficência de sua lei. Justiça é cumprimento da lei. Continua dizendo assim a nota. E as santas reivindicações da mesma. E do homem exige inabalável obediência. Obediência da quê? Da lei. Quer dizer que o homem, para além de ser criado para dar glória a Deus, automaticamente ele foi criado também para guardar perfeitamente os mandamentos de quem? De Deus. Adão, em seu estado de perfeição, ele dava glória a Deus. Por quê? Porque guardava perfeitamente os mandamentos de Deus. Quando é que o ser humano deixou de dar glória a Deus? Porque nós vemos que, segundo 1 de João, capítulo 3, verso 4, diz que pecado é transgressão da lei. Vamos só abrir Romanos. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versos 23. Diz assim. Porque todos pecaram. Pecado é quê? Transgressão da lei. O homem dava glória a Deus quando perfeitamente obedecia a quem? A Deus. Se Paulo está nos dizer que todos pecaram, quer dizer que transgrediram a lei de... Houve um dado momento que o homem transgrediu a lei de quem? De Deus. E qual é o resultado da transgressão da lei de Deus? O texto diz assim, e destituídos estão da glória de Deus. Quer dizer que
A forma de homem dar glória a Deus é guardar perfeitamente os seus mandamentos. A forma de homem deixar de dar glória a Deus é desobedecer os mandamentos de quem? De Deus. É transgredir os mandamentos de Deus. O homem deixou de dar glória a Deus quando transgrediu os mandamentos de Deus. Agora, isso verificou-se também nos tempos de Adão. Agora, nós estamos aqui presentes diante de uma mensagem para o tempo do fim. E nós devemos nos perguntar, por que algo que esteve na vida de Adão, o dar glória a Deus manifesto através da guarda dos mandamentos de Deus, também Deus está nos pedir no tempo do fim? Porque em um dado momento o homem deixou de dar glória a Deus quando pecou. Por que Deus pede os seres humanos isso? Aqui diz assim, temer a Deus e dar-lhe glória. Por que Deus está nos pedindo isso? Porque as três mensagens angélicas também têm como objetivo Deus convidando os seres humanos a buscarem o estilo de vida que Adão tinha. Vamos procurar ver o que Ellen White diz sobre isso. Ellen White diz assim, o que Deus pediu de Adão antes de sua queda foi a obediência perfeita de sua lei. Quando Adão obedecia perfeitamente à lei de Deus, dava glória a Deus. Só que nós vimos que ele depois pecou, deixou de dar glória a Deus. Aqui diz assim, o que Deus pediu a Adão, perfeita obediência de sua lei. Deus requer agora o que exigiu de Adão. O que Deus exigiu de Adão? Perfeita obediência de sua lei. Perfeita obediência de sua lei. Deus exige quando? Agora. E a nota continua dizendo, perfeita obediência, justiça, sem jança, sem falha aos seus olhos. Deus nos ajude a dar-lhe tudo quanto sua lei requer. Ele não vai estar nos mostrar aqui em Mensagens Escolhidas, volume 2, na página 381, no primeiro parágrafo, que o que Deus exigiu de Adão, perfeita obediência de sua lei, Deus também requer agora no tempo do fim. Adão dava glória a Deus porque guardava perfeitamente os mandamentos de Deus. Quer dizer que Deus convida os seres humanos no tempo do fim a darem glória a Deus. Só que eles só podem dar glória a Deus se guardar os mandamentos de Deus. Então Deus também exige perfeita obediência de sua quê? De sua lei para o nosso tempo. Vamos continuar a ver o que Ellen White diz mais sobre esse ponto. Ela diz assim. Ellen White continua dizendo o seguinte. Deus requer a condição da vida eterna sob a graça são exatamente as mesmas que eram no Éden. Perfeita justiça, harmonia com Deus, conformidade perfeita com os princípios de sua lei. Deus quer uma obediência perfeita à sua lei. Agora devemos nos perguntar, por que Deus quer perfeita obediência à sua lei para o nosso tempo? Por que Deus quer isso aqui? Em Eventos Finais, na página 81, no quinto parágrafo, ele aqui diz assim, Deus está procurando levar-nos de volta, passo a passo, ao seu desígnio original. Qual é o desígnio original de Deus? É no Éden. E no Éden, Adão dava glória a Deus através da perfeita obediência de sua quê? De sua lei. Deus exige perfeita obediência de sua lei no tempo do fim, porque Ele quer levar o povo do tempo do fim, passo a passo, ao desígnio original, no Éden. Quer dizer que o estilo de vida que Adão tinha no jardim do Éden, Deus requer no nosso tempo. Olha só o que ele não vai te dizer assim. Em Testemunho para a Igreja, volume 2, na página 449. Deus requer uma completa transformação de coração, corpo e espírito. Para quê? Para que o homem readquira a condição que foi perdida através da queda de Adão. O que Adão perdeu através de sua queda? Deixou de dar glória a Deus. Então Deus requer isso. Então quer dizer, para o homem voltar a dar glória a Deus, Deus também requer perfeita obediência de sua lei. E as três mensagens angélicas apresentam em um primeiro sentido um convite à humanidade para guardarem a lei de Deus tal como Adão guardava a lei de Deus. Deus requer perfeitamente uma perfeita obediência à sua lei. Quer dizer que a mensagem dos três anjos, ela coloca a lei de Deus como tendo uma exigência perfeita de ser obedecida.
porque só através da perfeita obediência da sagrada lei de Deus é que os homens podem voltar a dar glória a Deus. Por exemplo, o estilo de vida de Adão, por isso que o estilo de vida de Adão está todo posto aí nas 3 mensagens angélicas. As 3 mensagens angélicas, por exemplo, a perna da terceira mensagem angélica é a verdadeira educação, que começou a ser proclamada, começou a ser pregada no ano de 1862. O braço direito é reforma de saúde, começou no ano de 1863. Tem justificação pela fé, começou em 1888, que é o coração das 3 mensagens angélicas. E as 3 mensagens angélicas também apresentam vida no campo. Adão também vivia no campo. Adão tinha uma boa educação. Adão também, todas essas verdades que as 3 mensagens angélicas apresentam estavam envolvidos na vida de Adão. Então, ao longo, quando Adão pecou, cada vez mais que o ser humano multiplicava-se em pecado, esse estilo de vida começou a se perder. Agora, Deus levanta os adventistas do 7º dia no tempo do fim para ir em busca daquele estilo de vida que ao longo das eras, através do pecado, começou a se perder. Então é um convite que Deus faz à humanidade para reconstruir a glória adâmica que se perdeu através da transgressão da lei. E a única forma de o ser humano voltar a ter é obedecer, porque Adão perdeu através da desobediência. Se Adão perdeu através da transgressão da lei, Deus exige perfeita obediência da lei. Conseguem ver? Então, as 3 mensagens angélicas, em um primeiro ponto, trazem a lei de Deus. Trazem a lei de Deus. E nós vamos procurar ver um outro ponto que as 3 mensagens angélicas apresentam de uma forma muito minuciosa e rápida. Porque outra característica que a Bíblia nos apresenta, as 3 mensagens angélicas nos apresentam em Apocalipse capítulo 14, verso 12, é que não só guarda os mandamentos de Deus, mas tem a fé de Jesus. Vamos só de uma forma rápida em Timóteo. Primeira de Timóteo. Não, segunda de Timóteo, capítulo 1, versos 8. Diz assim: portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou. Notemos bem, irmão, como o ser humano pecou, aquele a quem nós obedecemos, tornamos-nos servos dele. O ser humano tornou-se servo de quem? De Satanás. Então o ser humano tornou-se prisioneiro de quem? De Satanás. Aqui nos está mostrando que Jesus Cristo nos salvou. Salvação significa libertar. Quer dizer que quando Jesus morreu na cruz, ele libertou o ser humano das mãos de Satanás. É como se fosse o ser humano quando pecou, ele estava dentro da casa de Satanás. Jesus Cristo quando morre, ele abre a porta. Só que ele não só abre a porta, o texto continua dizendo assim, e nos chamou. Ele não só abre a porta, mas nos chama para sair de Satanás. Nos chamou para quê? 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, diz assim: das trevas para a sua maravilhosa luz. Treva, Satanás, luz, Cristo, segundo João 8, verso 12. Quer dizer que ele nos chamou das mãos de Satanás para Cristo, a fim de anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o texto continua dizendo assim: esse chamado, isso resume-se o plano da salvação. É um chamado que Deus faz à humanidade de sair das mãos de Satanás para serem filhos de Deus. Não é segundo a nossa obra. Esse processo não é segundo a nossa obra. Esse é o verso? Versos 9. Não é segundo a nossa obra. É segundo então o quê? Um propósito e graça que nos foi dado em Cristo. Quer dizer que existe um propósito e graça da parte de Deus que nos foi dado em Cristo. Quando? Aqui diz assim: antes dos tempos dos séculos. Que nos foi dado em Cristo, pela qual resume-se o plano da salvação. Existe uma graça que nos foi dada em Cristo. Quando é que se manifestou essa graça? O verso 10 nos diz o seguinte: e que é manifesta agora. Agora quando? No tempo de Paulo, quando Jesus Cristo veio. Aqui diz assim: pela aparição do nosso Salvador. O Salvador é quem? Cristo. Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Quer dizer que a graça que nos foi dada em Cristo antes dos tempos dos séculos manifestou-se agora pela aparição de Cristo. Quer dizer que houve um dado momento que Cristo teve que nascer. Por que Cristo veio ao mundo? Vamos só responder com a nota de Ellen White. Ela diz assim: Ellen White, vamos responder de uma forma rápida. Por que Cristo veio ao mundo? Cristo viu que o homem se tinha tornado, quando o homem pecou, tinha se tornado tão débil,
pela desobediência, que ele não tinha sabedoria ou força para enfrentar o astuto adversário. E esta é a razão pela qual o Filho de Deus tomou sobre si a natureza humana. Quer dizer que, a lei não está dizendo que houve um momento que Cristo viu que o ser humano, quando pecou, não tinha força para enfrentar Satanás. E no plano da redenção, no capítulo 5 de Patriarcas e Profetas, ele no White diz que o homem não tinha por si mesmo força para obedecer à lei. Imaginam só, nas 3 mensagens angélicas, Deus está nos exigir perfeita obediência de sua lei. Só que ele no White nos diz que o homem tornou-se tão débil que por si mesmo não consegue obedecer a lei. E Cristo viu essa fraqueza no ser humano, que por si mesmo não consegue obedecer a lei. Então o que Deus fez? O que Cristo fez? Ele veio. Para quê? Vamos responder com o Espírito de Deus. Por que Cristo veio? Está dizendo assim: através da perfeição do impecável, substituto e segurança, o cristão pode correr a carreira de humildade e obediência a todos os mandamentos de Deus. Quer dizer que enquanto Deus nos exige perfeita obediência de sua lei, ele também reconhece que nós somos fracos para obedecer à lei. Por quê? Quando o ser humano peca, ele tornou-se tão débil que a lei de Deus estava aqui, o ser humano foi aqui. Para salvar o ser humano, a lei de Deus tinha que ser baixada. Só que a lei não pode ser baixada, porque a lei de Deus é imutável, não pode ser mudada para salvar o ser humano. Então Cristo desceu na condição que o homem estava, na condição terrível, débil que o homem estava. Cristo atingiu aquela condição de natureza pecaminosa e obedeceu à lei de Deus naquela condição fraca que o homem tinha, para mostrar que para dar força no homem de obedecer. Cristo obedeceu à lei de Deus nessa condição fraca para poder resgatar-nos. Então ele resgata o homem, leva o homem, a fim de que o homem, quando olha pela fé no Cordeiro de Deus, obedece à lei e ele não fica mais embaixo da lei, fica em cima da lei, tendo força em Cristo Jesus para obedecer perfeitamente à lei de Deus. Em outras palavras, as 3 mensagens angélicas, além de exigirem de nós perfeita obediência da lei de Deus, elas nos mostram também que o homem é fraco, que por si mesmo não consegue obedecer à lei. Então também traz Cristo. As 3 mensagens angélicas também é uma revelação de Cristo à humanidade. É justificação pela fé. Revelação de Cristo à humanidade. Cristo e sua justiça. O sentido real das 3 mensagens angélicas é a revelação da justiça de Cristo para toda a humanidade. É a lei e o evangelho que serão proclamados. Enquanto que Deus exige perfeita obediência à sua lei, ele também traz Cristo Jesus. É a lei e o evangelho que serão proclamados. Deus só leu uma última nota. Diz assim: a luz da palavra de Deus revela o fato de que a lei tem de ser proclamada. A lei tem que ser proclamada. O homem tem que obedecer à lei de Deus, só assim que vai conseguir dar glória a Deus. E a nota continua dizendo: Cristo tem de ser exaltado. Então quer dizer que além de a lei ser proclamada no tempo do fim, Cristo também tem que ser quê? Exaltado. Então é Cristo e a lei que devem ser pregados. E aqui continua dizendo: porque ele é um Salvador que perdoa a transgressão, a iniquidade e o pecado, mas de modo algum terá por inocente a alma culpada e impenitente. Então aqui nos apresenta que o ser humano tem que ter Cristo. Me desculpem, só vou ler mesmo a última nota mais. Patriarcas e Profetas, na página 42. Gostaríamos que essa última nota terminasse com um apelo. Vou terminar com um apelo. Fazendo menção, então, de forma resumida, qual é o sentido, afinal, real dessa última mensagem e, propriamente, como é que dá-se esse processo de reconstrução da glória perdida no homem. Nós vimos que, além das 3 mensagens angélicas apresentarem a lei, ela também apresentam o quê? Cristo. Porque o homem só pode obedecer perfeitamente à lei de Deus através de Cristo. Conseguem ver, né? Apresenta a lei e apresenta a Cristo. Por quê? Ele não vai te dizer assim em Patriarcas e Profetas, na página 42. Diz assim: a humanidade não tem poder para regenerar-se. Quando o ser humano pecou, ele degrediu. E Deus quer que nós sejamos regenerados para voltarmos no estado de santidade que Adão tinha, através da obediência da lei.
Só que a própria palavra diz que nós não temos o poder de nos regenerar. Então, onde é que está o poder? Ela não tende aqui ele não vai te continuar apresentando sobre a humanidade. A humanidade, ela não tende a ir para cima, para o que é divino, no mais para baixo, para o que é satânico. Por que a humanidade não tem poder para regenerar-se? Porque ela não tende a ir para cima, para o que é divino. A tendência do ser humano é só para ir, para o que é satânico, para ir para o que é satânico. Então ela continua dizendo assim: Cristo é nossa única esperança. Então, a única esperança para a última geração, para guardarem perfeitamente a lei de Deus, é Cristo. Cristo é a nossa única esperança. Nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual devemos ser salvos. Em nenhum outro há salvação. A verdadeira fé que confia inteiramente em Cristo manifestar-se-á pela obediência a todos os mandamentos de Deus. As três mensagens angélicas trazem a lei de Deus, ela também traz em Cristo. Porque a fé que confia em Cristo vai manifestar-se através da obediência perfeita aos mandamentos de Deus. E quando o homem perfeitamente obedecer à lei de Deus, vai dar glória a Deus como dava Adão antes da queda. Porque ele no 2º Testemunho para a Igreja, volume 2, diz que Deus requer completa transformação. Corpo, mente e espírito, para que readquiramos a condição que foi perdida através da queda. E ela também nos mostra que Deus exige perfeita obediência de sua lei. Em Mensagem Escolhida, volume 2, na página 388, no primeiro parágrafo. Deus exige perfeita obediência de sua lei. Então, o sentido real do último convite divino é a revelação de Cristo e sua justiça para a humanidade. Justiça e obediência perfeita da lei, e também revela Cristo para a humanidade. Se os seres humanos pegarem esses dois pormenores que as três mensagens angélicas apresentam, só desta forma é que o ser humano vai poder regenerar-se. Quando buscam Cristo e sua justiça. Só através de Cristo é que o ser humano vai poder ir em busca da glória perdida, da glória adâmica. Porque ele não vai te dizer assim: o alto clamor começou com a revelação da justiça de Cristo. O alto clamor começa com a revelação da justiça de Cristo. Justiça e obediência da lei, segundo Isaías. Revelação da justiça de Cristo. Só com Cristo é que o ser humano pode regenerar-se. Então, o convite de Deus é que os adventistas do sétimo dia levantem-se para proclamar Cristo e sua justiça para toda a humanidade. Cristo e sua justiça. Amém. Então, dentro de 1 ou 2, 3 segundos, se é que o Mano Sapelinho já fez isso, qual apelo deixarias, assim, de forma tão sucinta? O principal apelo que eu poderia deixar aos caros internautas que neste momento nos acompanham, ou então todos aqueles que poderiam ver o vídeo posteriormente, é que muitas das vezes, Mano Teixeira, quando nós vamos fazendo pesquisa, seja na Google ou todos os meios, todos os sites de pesquisa, nós vamos ver que as profecias que segundo constam em Mateus capítulo 24 estão a se cumprir. Deus declarou sinais que hão de anteceder a segunda vinda de Cristo: morte, fome, guerra, terremoto, entre outras coisas. Só que nós vemos que esses sinais estão a se cumprir há bastante tempo. Existiu a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, existiu guerras, várias pestes, entre outras coisas. E isso não é novo no planeta Terra. Essas catástrofes não são novas no planeta Terra. E nós nos perguntamos, se os sinais de Mateus capítulo 24 já estão a se cumprir, por que que Cristo Jesus ainda não veio? E por que que o alto clamor não está a ser dado? É porque Deus não está a esperar isso. Deus está a esperar quê? Parábolas de Jesus, página 29 diz: Deus espera a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Deus se reproduzir no meio do seu povo, ele virá reclamá-los como seus. Então quer dizer que o objetivo de Deus em dar as três mensagens angélicas ao tempo do fim, a mensagem de justificação pela fé, ele não vai te dizer em Mensagem Escolhida, e também em Eventos Finais, que é a mensagem do terceiro anjo, ela traz em Cristo Jesus. Porque quando o ser humano contempla Cristo,
ele vai abstrair, vai começar a adquirir o caráter de Cristo. Então as 3 mensagens angélicas têm o propósito de trazer Cristo aos seres humanos. Porque Deus quer que nós tenhamos o caráter de Cristo. E só quando nós reproduzirmos completamente o caráter de Cristo, Deus virá reclamar-nos, Ele vai nos reclamar como os céus. Conseguem compreender, né, irmãos? Então o apelo é, vamos procurar compreender verdadeiramente as 3 mensagens angélicas, a revelação da justiça de Cristo a toda a humanidade. A mensagem de educação pela fé deve ser demorada. Nós devemos nos demorar completamente a entender essa mensagem. A revelação da justiça de Cristo, ele vai te dizer que tem poder nessa mensagem. Tem poder. Ela diz que procuremos com todo o poder que o Senhor nos tem dado, procurar estar entre os 144 mil. Deus nos pede para estar entre os 144 mil, mas a nota também diz que existe um poder que o Senhor deu aos seres humanos. E esse poder encontra-se em Cristo. E quem revela a Cristo é revelado nas 3 mensagens angélicas. Então nós devemos procurar entender Cristo e sua justiça. Esse é o apelo que se vê. Só ansia que nós vamos voltar verdadeiramente nas origens. A glória adâmica será reconstruída quando os seres humanos terem Cristo e sua justiça. Amém. Então, sem mais delongas, o Mano Sapelinho poderia então fechar esse nosso momento com uma oração. Amém. Querido Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos porque compreendemos que existem muitas verdades maravilhosas à luz de tuas escrituras. Porque os textos e recebes, os textos que a tua palavra nos apresentam, Pai, são sagrados. E nós compreendemos que existem muitas verdades que Deus quer revelar para nós, povo vivente para o tempo do fim. E nós queremos pedir para que Cristo continue nos guiando, nos levando a conhecer esta verdade, a verdade presente para o nosso tempo. E nós vimos, Pai, que a santificação é através da obediência da verdade. Ajude-nos a viver todas as verdades que as 3 mensagens angélicas apresentam, para que sejamos santificados através da obediência dessa verdade. Pedimos-te, Pai Santo, e lhe agradecemos, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, ficamos aqui com o slogan, irmão Sapelinho, quando eu dizer cantinho da verdade presente, o irmão Sapelinho nos responderá então a defesa do Evangelho. Vamos lá? Cantinho da verdade presente. A defesa do Evangelho. Amém. Então, até a próxima live.